Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo WhatsApp 97401-2235, pelo chat no site da AltV, ou ainda um telefone à sua disposição é São Paulo, 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, Floriano Pêsaro. Prazer tê-lo aqui, Floriano. Prazer é meu, seu companheiro. Anuncio você como secretário de Desenvolvimento ou como deputado federal? Como Deputado secretário. federal. Deputado secretário. Se a gente for seguir a risca, é deputado federal no exercício da secretaria. Mas eu estou bastante animado com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com o governo Alckmin, que vem fazendo um excelente trabalho em São Paulo. E eu não sei se também, de alguma forma, estou um pouco preservado das barbaridades que estão acontecendo em Brasília, né? Talvez. Talvez, né? Vereador Ari Friedenbach. Prazer tê-lo aqui, Ari. É um prazer estar aqui mais uma vez. Esse debate aqui é sempre bastante interessante e obrigado pelo convite. Você é filiado ao PROS. Por enquanto. Traduz o PROS para a gente. Você é presidente do PROS. Eu estou de partida. É. Estou saindo do PROS. Ainda não estamos definindo Tá para onde eu cedo. vou, mas eu estou saindo. O PROS foi uma decepção para mim. Assim, Nossa, e muito é uma chateado, assim, revelação. apareceu... É uma revelação que a gente... Não, a gente não costuma falar, Surpreendeu mas aqui. assim, de fato, assim, o que aconteceu foi o partido apareceu com uma proposta nova, de uma nova política e se mostrou mais um partido como outro qualquer, outro qualquer não, como alguns aí que não tem propósito, não tem uma plataforma séria e para mim foi realmente uma decepção o PROS e eu vou desembarcar. Você nos surpreendeu agora. Acredito. Uma boa surpresa. Para quem procura novos rumos, é muito bom. Obrigado. Carlos Magno, professor Carlos Magno. Prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, uma alegria retornar ao programa e debater temas tão interessantes, né? E sempre um prazer, Zé Copé. Você, como professor universitário, tem um trabalho fantástico de prevenção às drogas. Você tem o seu livro Prevenção às Drogas. Viva livre, acredite, você pode vencer. Eu posso distribuir 3 exemplares desse? Pode. Aqueles que acompanham o Gente que Aham. Fala? E quem está em casa pode entrar no nosso e-mail e aí entrar em contato conosco e a obra vai chegar em casa também. Ok. Tá bom. E no momento oportuno nós vamos comentar essa questão que está no Supremo, né? A questão do artigo 28, e que já vou antecipar. Tem uma festiva aí que fala só pensando na maconha. Na verdade, está nesse artigo se propondo a liberação das drogas. Mas no momento oportuno, nós vamos falar. Vereador Mário Covas Neto. Prazer tê-lo aqui, Mário Covas. Prazer é meu retornar aqui a essa casa. É muito bom o debate aqui, é uma oportunidade da gente prestar um pouco de contas do nosso mandato. Atualmente você é presidente do Diretório Municipal. Como Floriano, sou vereador no exercício da presidência do diretório. Aliás, o Mário está pegando um momento do PSDB importantíssimo, porque o Mário vai ser o presidente que vai conduzir o PSDB à vitória nas eleições de 2016 na Câmara Municipal de São Paulo, na Prefeitura Municipal de São Paulo. O Mário tem a responsabilidade de escolher um bom candidato do partido a prefeito de São Paulo e a vencer a eleição. Não fará sozinho, claro, mas sobre a sua condição. Já está escolhido? Aí tem que perguntar para o Mário, né? Eu acho que ainda não, né? Você vê que a responsabilidade é grande. Até meu amigo Floriano Pêsaro jogou uma tonelada nas minhas costas agora. Mas eu estou ao seu lado, viu, Mário? Obrigado. Nas suas decisões, contem comigo também. Já está escolhido, Covas? Não, nós vamos passar por um processo de prévias internas. Isso deve acontecer só no final do ano, no comecinho do ano que vem. Qual é o prazo? Não, isso a gente vai definir ainda. O que tem é que nós temos já
dois candidatos inscritos, mas o prazo de inscrição vai até o comecinho de outubro. A partir do momento que a gente souber quem são os efetivos competidores, aí a gente pode estabelecer as regras pelas quais a prévia vai acontecer. Se vai ser com debate, se vai ser com palestra, se vai ser em que fase, em que período, se vai ter um turno, 2 turnos, quem são os eleitores, tudo isso a gente vai definir juntamente com os candidatos. Ok. Eu vou Vai me fazer de provocar. conta que entendi. Vai me provocar. Fazer de conta que entendi. O Péssaro já passou Não, pra eu realmente fico animado, porque eu acho que a experiência que tem o Zuzinha, o Mário Covas Neto, Neto. é excepcional. É filho de quem é, com a história que tem hoje, é uma história pública também, né? Um dos melhores vereadores da Câmara de São Paulo, e conduziu o partido com a serenidade necessária, com a inteligência política necessária. Nós estamos muito felizes, né? Nós queríamos que o Zuzinha, o Mário Covas Neto, chegasse, de fato, à presença do partido. E aproveitar que está do lado do Ari Friedenbach, já começa a costurar o Ari para vir para o nosso lado também. O partido que ele for, que esteja do nosso lado, eu chamei. Cooptação. Depois dessa O declaração, Ari é importante para nós. depois dessa declaração aqui, eu já estou mais O Ari é um próximo dos grandes vereadores de São Paulo também. Eu tenho muitas saudades de ter convivido com o Ari Friedenbach, um grande homem público, dedicado aí às causas mais importantes, que tem a ver com isso que nós vamos falar aqui também do Luiz Carlos Magno. Então, eu estou dando a dica aí. Eu ajudo, viu, Zuzinha? A trazer o Ari para o nosso lado. Olha, em um 7 de setembro marcado por protestos pelo país, a presidente Dilma Rousseff admitiu em pronunciamento pela internet possíveis erros do governo. Apontou que mostrará soluções e que o momento de se reavaliar medidas tomadas num período em que o governo gastou recursos para priorizar emprego e renda para os trabalhadores. Dilma também disse que as dificuldades são superáveis, apesar de alguns remédios para a situação serem amargos, mas indispensáveis. Magno, Péssaro, Covas, Friedenbach. É muito triste. Você que não tem mandato. Eu não tenho mandato, sou apenas um cidadão brasileiro, mas o que está acontecendo é... Eu fiz 61 anos esse ano, então é inominável o que estão fazendo à frente do governo, e não é possível minimamente acreditar. Eu ouvi ontem, não é? E ontem esse espetáculo lamentável, para os senhores terem uma ideia, no dia da independência, Brasília foi cercada por um tapume de metal para impedir que o povo se aproximasse e participasse ontem da nossa independência. Então, eu não vou nem entrar no mérito que ela disse, porque ao mandar levantar um tapume de aço de 2 metros de altura para impedir que o povo participasse da festa, então foi uma festa restrita ali, palaciana. Péssaro. Eu lamento que estejamos nessa situação. Acho que ninguém pode comemorar a situação em que o Brasil está, não é? Nós somos uma oposição responsável e a nossa preocupação é enorme diante da possibilidade do Brasil perder recursos, perder o grau de investimento, que talvez as pessoas ainda não tenham se dado conta da gravidade que é esse fato, né? O quanto aumenta o custo do Brasil, o quanto aumenta o financiamento de empresas brasileiras, o quanto de recursos sairá do Brasil, por imposição até dos fundos internacionais, que, ao perder o grau de investimento, são obrigados a retirar dinheiro do país. Enfim, é um negócio gravíssimo que está acontecendo, além da volta da caristia, não é? Que é algo que está sobrecarregando já o serviço social em São Paulo, no Estado como um todo. Então, nós temos inflação alta, desemprego e aumento da taxa de juros, que tira recursos de investimento da economia para financiar a gastança do governo federal. O governo federal continua gastando sem parar, continua com um monte de ministros, um monte de assessores, gente viajando pelo Brasil inteiro em produtividade geral. E aqui em São Paulo, nós estamos exatamente fazendo o oposto. O governador Geraldo Alckmin determinou o corte de 12% do funcionalismo não estável. Então, lá na secretaria, Ari, nós já tiramos 12% dos cargos de confiança. Tirou, congelou, não tem conversa. Vai ter que trabalhar mais com menos gente. Depois, cortou em todas as áreas de investimento, mas manteve todas as áreas sociais, orçamento intacto. Eu conversei com o governador
na sexta-feira, disse, governador, já aumentou o número de demanda de pessoas procurando os centros de referência da assistência social, os CRAS, em 25% de janeiro para cá. 25% a mais de pessoas caminhando para a pobreza. E isso recai sobre a assistência social. E o governador disse, Floriano, fique firme e, se precisar de mais recursos, nós vamos dar um jeito para garantir recursos à sua secretaria. Porque nós não podemos deixar as pessoas, num momento de tamanha dificuldade, sem o necessário acolhimento do Estado. Aqui é São Paulo, e aqui nós vamos dar o total acolhimento. A prioridade nossa são as pessoas. Friedenbach. Bom, eu acho que assim, o Floriano colocou algumas coisas muito importantes aí em relação à saída de investimentos do país nesse momento de incerteza, então acho que isso é muito grave, mas também a gente não pode esquecer de olhar fora do Brasil o que está acontecendo. Assim, o momento econômico mundial é grave, a situação da China é gravíssima, e um espirro da China é uma pneumonia no resto do mundo, né? Então, acho que assim, a situação global é gravíssima, a economia do mundo está num momento muito difícil, e eu acho que a gente tem que fazer um saneamento, sim, de contas, de despesas, que é muito importante, e acho que a gente tem que combater isso através de políticas sociais. A questão do desemprego é preocupante, muito preocupante, a inflação é preocupante, então a gente tem que cuidar do que foi feito até aqui. O Brasil veio num crescente muito importante, eu acho que a gente precisa retomar esse caminho que o país vinha nos últimos anos. Quando você fala a gente tem que fazer, a gente não quer consegue dizer fazer nada. governos, política, empresários. Acho que quando eu falo a gente é toda a sociedade. O Magno como cidadão. Não, mas o empresário tem que ajudar. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Acho que quando eu falo a gente é toda a sociedade. Não é a presidente Dilma ou o governador Alckmin. Acho que é o empresariado, os governos, legislativo, com novas leis, diminuindo a carga tributária. Ou seja, tem uma série de medidas que toda a sociedade tem que participar. E eu realmente falo a gente porque todo mundo tem que fazer a sua parte, sim. Porque nós trememos, porque já pensa no imposto, né? Uma das maiores cargas tributárias do mundo, e já saíram lá com CPMF, não sei o que do cheque, e outros já criam um nome, mas vem para cima nós que pagamos a conta. De combustível, esse já está no gatilho. Então, né? Mário Covas. Bem, eu concordo com a declaração que ela fez. Acho que para você resolver o problema econômico e político do país, você vai ter remédios amargos, sim. Mas é preciso que você dê exemplos, né? Começar por de casa. Quer dizer, você ter 39 ministérios não tem cabimento. Você ter uma quantidade imensa de cargos em confiança não tem cabimento. É preciso que o governo dê exemplo e, a partir daí, porque existem duas formas de você resolver um problema econômico: aumentando no público, aumentando impostos ou cortando gastos. Normalmente, o governante, o que ele faz? Ele procura aumentar a receita, porque a despesa é muito mais complicada de fazer, porque você tem reação quando você faz corte. Mas, no caso, não há, na carga tributária que nós vivemos, não há como você falar em aumentar impostos. O que tem que cortar é gastos mesmo. Nós gastamos demais. Agora, eu queria levantar um outro viés nessa conversa. Isso aqui que ela fala, que é correto, ela fala bem quando ela tem um teleprompter na frente para falar. Porque quando ela improvisa para falar, não é incompreensível o que ela vem falando. Quase não fala português. Então, eu na semana passada fiz um pronunciamento Você assim tem na exemplos Câmara. disso, que é incompreensível? Nossa, Tem o diuturnamente 24 horas. Nossa, Mas será que não é de propósito? não. Eu fico não. com dúvida, porque é tão, Não, é tão Floriano. sofisticado a incompreensibilidade do que ela fala. Floriano, no começo eu achava que era piada, né? Eu vi aquilo e falei assim, nossa, que coisa engraçada e tal. Mas ultimamente da mandioca. já não acho, da mandioca, várias outras, né? Eu já não acho mais engraçado. Eu começo a ficar preocupado, porque se você pegar as responsabilidades que tem o presidente da República, inclusive de declarar guerra, ele pode fazer, ele tem atribuições constitucionais muito importantes para você deixar na mão de uma pessoa que não consegue raciocinar ou expressar um raciocínio.
É preciso que se faça um exame neurológico dela para ver se ela está em condições de governar o país. Eu estou falando sério, não estou Era brincando, não. o antigo psicotécnico. Ora, Ela não mas passou, ela não dirige. se para você dirigir, você é obrigado a fazer um exame para ver se você tem capacidade, para dirigir uma nação, é possível que qualquer pessoa, aquela que não consegue articular um pensamento, dirigir, olha o risco que nós corremos. Tanto que nós capotamos. Exatamente. Não, eu fico muito preocupado. Realmente, sem nenhuma brincadeira nem demagogia, eu estou preocupado que a gente seja dirigido por uma pessoa que não tenha condições. Péssaro, você é secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. O que é a casa de passagem para refugiados no momento em que o mundo todo volta os seus olhos para Sancopé, aquele cenário lamentável? Eu vou dizer uma coisa que realmente é impressionante a sensibilidade do governador Geraldo Alckmin. Eu me impressiono. E olha que eu estou ao lado do governador há muitos anos. Mas veja, quando essa história começou de imigração, e nós tivemos uma leva de imigrantes que vieram do Haiti, e com a brutal violência na Síria, uma guerra sem fim. Uma leva são 30 mil haitianos. 30 mil haitianos. E nós tivemos 2.500... Vieram pelo Acre, eu estou querendo entender. Vieram pelo Acre, uma parte veio pelo Acre. Bom, aquilo foi um episódio do momento. Entender como é que o Brasil fez um acordo com o Haiti, chancelado pela Acnur, que é o Programa das Nações Unidas para os Refugiados, para receber uma parte de refugiados. O Brasil tinha tido uma experiência mais ou menos programada quando da guerra nos Balcãs. Então, nós recebemos bósnios, recebemos croatas, que estão hoje em Santa Catarina. Teve uma leva de aproximadamente 2.500 europeus vindos da Guerra dos Balcãs. Agora, houve um acordo internacional, o Brasil aceitou receber. Mais uma vez, o governo federal não fez absolutamente nada. O ministro José Eduardo Cardoso, não, a gente combina isso com os estados. E não houve nenhuma, nem combinação, nem muito menos nenhum tipo de financiamento por parte do governo federal para a recepção desses estrangeiros refugiados. Vieram do Haiti uma parte. E o que o governador do Acre fez, já é conhecido, sabido, é uma barbaridade, alugou ônibus, colocou os haitianos no ônibus, mandou para São Paulo e uma parte para Belo Horizonte, sem comunicar os devidos estados e municípios. Mas, enfim, esse é um assunto que está superado, porque, a partir de lá, nós fizemos um grande acordo de cooperação entre os estados, etc. O fato é o seguinte, o Brasil não tem uma política de refugiados. E essa política não está sendo discutida no Congresso Nacional, e muito menos no governo. Então, o governo não tem números a apresentar, não tem recursos a financiar os projetos, e, resultado, sobrou para nós, sobrou para São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo, de novo, como teve o fluxo migratório no passado, do Nordeste para cá, novamente, São Paulo é uma esperança de trabalho, é uma esperança de desenvolvimento. São Paulo é o estado mais desenvolvido do país, São Paulo é o estado mais acolhedor do país. São Paulo teve 20 levas de imigração ao longo da sua história, desde os japoneses no século XIX ainda, depois os italianos no século XIX, depois no século XX. Enfim, tem uma tradição. Bom, o que o governador fez? Ele falou, se o governo federal não resolve, nós vamos resolver. E imediatamente abriu a primeira casa de passagem chamada Terra Nova, que é uma casa ali ao lado da Câmara Municipal de São Paulo, na Rua da Abolição. Perdão, Rua da Abolição? Rua da Abolição 145. É uma casa de passagem, é um convênio que nós temos com uma organização não governamental, a CROP, e essa organização faz, então, o quê? Nós recebemos esses refugiados que vêm da Caritas, que vêm do padre Antonello, lá da Missão Paz, no Glicério, na igreja dos italianos no Glicério. Recebemos as demandas. Essa é uma casa de passagem onde o refugiado pode permanecer até 3 meses. É uma casa de família, atende refugiados e família de refugiados. É um antigo hotel que foi recuperado pelo governo do Estado de São Paulo. E hoje nós já atendemos mais de 500 famílias em passagem por lá. E essas famílias saem de lá ou com emprego, ou com uma moradia, ou com um direcionamento. Então, há todo um modelo que nós implementamos aqui em São Paulo, modelo americano,
de recepcionar de forma organizada esses refugiados, preparar a documentação, porque o Ministério da Justiça é um terror em matéria de documentação. O Ministério do Trabalho é pior ainda, então eles não conseguem visto para o trabalho, eles não conseguem visto de permanência, demora, mas com a entrada do governo do Estado de São Paulo como intermediário entre os refugiados e o Ministério, os dois ministérios, Trabalho e Justiça, nós conseguimos fazer avançar. Hoje, São Paulo passou a ser um exemplo da Acnur. O Gonzalez, que é o embaixador da Acnur no Brasil, chegou a anunciar que São Paulo tem a melhor metodologia e a melhor experiência prática de acolhimento de refugiados, inclusive sírios, e nós estamos agora passando essa metodologia para Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Bahia, e Goiás e Mato Grosso do Sul, para que eles possam desenvolver metodologias similares. Magno está impaciente. Magno. Estou porque meus 30 anos de Polícia Civil, além desse problema atual, São Paulo tornou-se a grande Eldorado. Chilenos, bolivianos, angolanos, peruanos, nigerianos. Então, Zé Cooper, na verdade, eu concordo com o nosso deputado, que o Brasil, nós precisamos pensar a recepção dessas pessoas, porque a outra contrapartida nossa na segurança pública é o subemprego, a venda de produtos piratas, não é? A prostituição, o tráfico de drogas, e ali na Cracolândia nós atuamos 10 anos ali perto, então nós prendíamos com muita frequência esses, principalmente sul-americanos, envolvidos com o microtráfico. Então tem toda essa problemática em volta, além da recepção, de pensar políticas de como é a alocação dessas pessoas no mercado de trabalho emergente. Eu, como delegado, eu tenho essa preocupação porque nós outros sofremos essa violência, por exemplo, o furto. Essa semana passada mesmo, só no aeroporto Congonhas, o colega prendeu 4 bolivianos, são os furtos ocorrentes nos aeroportos. Né? E veja que, como é interessante, o legislador vai e mexe no flagrante de furto, a autoridade policial pode afiançar. Então, paga a fiança e vai embora. Olha que legal. A pena de 1 a 4 anos, normalmente ele é estrangeiro, não tem antecedentes, mínima. Não paga, não chega a ficar preso. E com isso nós temos o quê? A reiteração de cometimento de delitos, e você não chega a uma solução, porque e é o que eu via lá no DENARC, você prendia aqueles, inclusive menores chilenos, bolivianos. Então, a impressão que fica é que o Brasil passa a ser uma terra onde o crime compensa. Precisa ter, precisa ter um fluxo de atendimento e precisa ter uma estratégia. Mas veja, tem uma coisa só curiosa, até para o Zuzinha e para o Ari comentarem, uma coisa bastante curiosa é o seguinte: esse pessoal que está vindo para cá, tanto do Haiti como da Síria, eles têm um nível de formação muito bom. Os haitianos, quase todos têm curso superior, e os sírios também. Além de alguns deles falarem pelo menos 2 línguas. Os haitianos falam francês, e alguns já falam português, e os sírios falam árabe e muitos falam inglês. Então é uma coisa curiosa isso. Isso pode, como no passado, ajudar a força de trabalho brasileira, desde que a gente possa, de fato, direcioná-los para o bom caminho. Covas? É exatamente o que eu ia dizer. Você tem que não só ter a recepção desse pessoal, mas também um encaminhamento, né? Acho que muitos dos que procuram a atividade ilegal até por falta de opção, né? Então é preciso que o Estado também se responsabilize ou encontre mecanismos de solução desse problema. Agora, me chamou a atenção ontem uma notícia de que a Alemanha está recebendo, acho que são 20 mil, se não me engano, anunciou 20 mil ou 30 mil refugiados de fora, enfim, em outros países da Europa. E aqui no Brasil nós já recebemos um número maior do que eles estão anunciando agora lá. Nos últimos 10 anos, porque aí contando com a migração que houve do leste europeu, nós já recebemos mais de 10.500 refugiados, que se tornaram cidadãos brasileiros. Sim, mas é que no Haiti, que não é considerado... Perdão, eu estou falando de 10 mil, perdão, Josinha, 30.500. 30.500. É isso mesmo.
o que me chama muita atenção, porque aqui, lógico, você está vivendo um clima de terror muito próximo da Europa, etc. A atenção está voltada para aquela região. Mas aqui a gente fica aqui na Sul-América, as pessoas não dão muita atenção. O que o Magno se referiu a bolivianos, chilenos, paraguaios, isso não tem nenhuma estatística. Mas aí é muito mais, 30 mil são os oficiais. Não, mas é que há uma diferença aí entre... Aí não tem nenhuma estatística. Mas há uma diferença até entre a cidadania é aceita. Né? Entre o refugiado, que é aquele que sai por um problema político qualquer na sua região, e aquele que vai procurar uma oportunidade de trabalho, imigrante, de imigrante. É um pouco diferente, ainda que seja imigrante legal, mas ele não é refugiado. Esse é um número, acho que ainda muito maior, no caso do Brasil, que recepciona essas pessoas, do que o refugiado propriamente dito. Bom, eu queria comentar duas coisas do que foi dito aqui. Primeiro, em relação à Cracolândia, eu vejo como, não sei se é um erro ou uma condução equivocada, ou sei lá, a questão do combate ao tráfico na Cracolândia. O senhor falou, e é o que a gente observa, se prende os microtraficantes, a gente precisa começar a prender os macrotraficantes. Enquanto a oferta for farta de crack, ou seja lá que droga for, o viciado que eventualmente vai para um tratamento, ele volta para o tráfico, volta para o consumo de drogas. Enquanto a gente não combater de forma séria o tráfico de drogas, não o aviãozinho do tráfico, mas o grande traficante, que nem na Cracolândia passa, a gente vai continuar enxugando gelo. Essa é uma questão que precisa se repensar em termos de combate de tráfico de drogas. Uma outra questão, a questão dos imigrantes, eu acho que, assim, saindo um pouco do Brasil, olhando o mundo, o Brasil sempre foi um porto seguro para imigrantes em toda a sua história. Sempre esteve aberto, sempre recebeu todo mundo, desde os japoneses no século XIX, como falou Floriano, até agora os sírios e nigerianos, etc. E eu acho assim, uma coisa que precisa se olhar, questionar, é a postura dos países europeus, que agora começaram, depois de muita pressão, a receber esses refugiados, mas que, assim, o Brasil, por exemplo, recebeu italianos aqui de centenas de milhares. O Brasil sempre, a Itália sempre exportou muita mão de obra, e vários países, pela situação europeia, tem uma resistência terrível de hoje receber as pessoas que eram das suas colônias, que eles exploraram de uma forma violenta, só tiraram riquezas, deixaram a África na miséria que é uma coisa estarrecedora a situação da África, porque não tem petróleo, ninguém quer saber da África. E a Europa não quer os imigrantes agora, né? Então, assim, eles que sempre foram recebidos no Brasil, em especial, de braços abertos, precisam pensar um pouquinho de tudo que eles fizeram aí na África, em especial, e eles têm que dar sua contribuição, receber, sim, esses imigrantes, as pessoas estão passando situações calamitosas nos seus países, e que agora é a hora de eles pagarem a conta também. Tranquilo, concordo. Não, é só lembrar que nós temos hoje uma questão que também foi colocada pela Acnur, que os países árabes, especialmente os países asiáticos, não têm tido nenhuma abertura para receber refugiados sírios, por exemplo, que teriam a facilidade da língua, por exemplo. Eu queria comentar, eu estive em Gênova, no Museu da Emigração. Eu acho que deve ser visita obrigatória a todos os italianos, para ver a situação que conta dos italianos que saíram da Itália e foram especialmente dos Estados Unidos e para o Brasil. É uma lição de vida que eu acho que os italianos precisavam frequentar o museu para ver como eles foram acolhidos em outros países em momentos que eles precisaram. Agora é a hora deles. Ok. A gente precisa ir para um intervalo agora. O Friedenbach, o Pêsaro já recebeu o livro do Magno, o Mário Covas. Só eu não recebi, não sei está recebendo também. Estou me sentindo discriminado aqui. Não, está aqui, ó, devidamente autografado pelo... Ele ficou esse tempo todo para escrever o Friedenbach. A gente retornará em instantes com o Gente que Fala. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas.
Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. O grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir normal. Sou, mas depois dessa aí, dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Você pode participar através do chat da AltV e também o 50526622. Conosco hoje o secretário Floriano Pêsaro, o professor universitário Luiz Carlos Magno, que é delegado aposentado na Delegacia Geral de Polícia Adjunta, tá,
que você está aqui? Tem isso aqui? Tem a secretaria, tem um Mas você é da nós delegacia? temos um delegado geral e um delegado geral adjunto. Sim. E eu era Você era? Era. Você está aposentado? Me aposentei, agora estou só lecionando e minhas palestras e cursos. Vereador Mário Covas Neto, presidente do Diretório Municipal do PSDB. Como todo tucano ficou em cima do muro quando eu perguntei os nomes dos possíveis candidatos, mas a gente entende. Né? Não estou em cima do muro, não. É que a gente abriu um prazo de inscrição para aqueles que querem ser candidatos. Não e posso esse prazo perder. Não posso perder a chance. Né? Esse prazo termina em dia 2 de outubro. Então, até lá, o que eu posso dizer é o seguinte: hoje nós temos 2 candidatos inscritos, o André Matarazzo e o João Dória. Mas fala-se muito de muitos outros nomes, especula-se alguns, outros parece que de fato estão querendo ser, mas enquanto não formalizar a sua inscrição, eu não posso considerar como candidato. Também o vereador Ari Friedenbach. Já a gente fala sobre o trabalho que o Ari Friedenbach realiza na Câmara Municipal, mas hoje nós temos a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Zilka Fialho. Prazer tê-la aqui, Zilka. Boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, vamos falar sobre a... É o show, é isso? Tem uma coisa lá, uma coisa aqui? A homenagem um show do Roberto Carlos pela Qualicorp, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, dia 31 de outubro, no Espaço das Américas. É isso mesmo, Zilka? É isso mesmo, Zancopé. Por favor, vamos falar da festa. Então, o Show do Servidor Público é um evento memorável, produzido exclusivamente para os servidores públicos associados. Nós temos a festa junina, o Arraiá, e temos o show em homenagem ao Dia do Servidor Público, que neste ano traz em especial o Roberto Carlos. O evento acontecerá no Espaço das Américas no dia 31 de outubro, com a abertura dos portões às 19 horas. Os associados que já se inscreveram para a aquisição de ingressos deverão comparecer hoje, dia 8 de setembro, no saguão da sede social, a Rua Bittencourt Rodrigues 155, para pagar e retirar o bilhete. Quem não comparecer perde o direito ao ingresso, deixando a vaga aberta para quem estiver na lista de espera. Portanto, estejam atentos. Zilka, explica para a gente a possibilidade da presença de familiar convidado. Olha, o familiar convidado não será permitido neste evento, porque é um evento exclusivo para associados e dependentes. É importante também a atenção com os menores, porque a idade mínima exigida para a entrada é de 8 anos completos, e estes deverão estar sempre acompanhados dos pais ou de um adulto responsável. Zilka, por favor, já que se trata do mês em que se comemora o Dia do Funcionário Público, que é no dia 28, a FIPESP programa outras homenagens ao servidor público? Sim, e estarão acontecendo nas unidades de lazer da entidade. Quem estiver em qualquer uma das nossas 15 unidades receberá um tratamento diferenciado, com uma programação super especial. Então não perca tempo, agende já a sua viagem e aproveite o melhor que as nossas unidades oferecem. Para mais informações, acesse o site www.afepesp.org.br ou compareça a uma unidade regional da sua cidade ou ainda ligue no 0800 771 7144. Agradeço a Zilka Fialho, do setor de eventos da FIPESP, participando conosco em mais esta edição do Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Conosco hoje o deputado Floriano Pêssaro, o professor universitário Luiz Carlos Magno. Como é que eu te anuncio? O delegado, professor? Eu não sei, você me confundiu agora. Meu irmão Magno. Amigo. Meu irmão Magno, Só tá tem ótimo. irmão aqui hoje. Rapaz, para Vereador quem está em casa, esta mesa está perfeita. Vereador Mário Covas, vereador Ari Friedenbach. Friedenbach, você propõe uma frente contra crimes virtuais, é isto que você está apresentando? Bom, é isso. Na verdade, assim, o meu mandato tem tido um foco sempre em relação a questões da segurança pública. Porque você é presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública. Na verdade, Câmara no Municipal. momento eu não sou presidente. Eu sou membro da comissão, já fui presidente, a gente alterna aí a presidência. No momento eu não estou aqui. presidente, mas Uma vai hora acertar. que eu parar de ler, eu acerto. Com certeza. Tá? Quem está na presidência hoje ali? O Reis. Ah, o vereador Reis. Vereador Reis. Ok.
E assim, eu fiz já, durante esse mandato, diversos seminários ligados à questão de segurança. Então, a gente fez segurança e violência. Então, nós fizemos seminário sobre violência contra a criança com deficiência, violência contra o idoso, violência contra a mulher, bullying, crime virtual. E depois desse seminário de crime virtual aí que a gente organizou, eu recebi pelo Facebook uma denúncia de um site que ensina a cometer um estupro e sair impune desse estupro. E a foto que ilustra essa matéria do site é uma foto da minha filha que foi assassinada já há quase 12 anos. Então, por isso eu decidi propor essa frente parlamentar contra crimes virtuais, porque, apesar de que não é âmbito municipal essa legislação, eu acredito que, através dessa frente, a gente consiga tirar alguma proposta interessante para encaminhar para Brasília, para que isso seja debatido, as leis sejam mais severas em relação ao crime virtual, porque a internet é meio que uma terra de ninguém, com pouca regulamentação, e pessoas se dão o trabalho de fazer uma coisa maluca, imbecil, doente, criminosa como essa, que é ensinar a cometer um estupro. Por exemplo, esse site não tem só essa matéria, esse é um dos links desse site, que dá para ver claramente que é feito por gente aí desses skinheads, pelo tipo de discurso desse site, mas que a gente tem, eu denunciei já a Delegacia de Crimes Virtuais, isso está sendo investigado, mas a gente precisava de mais agilidade para tirar rapidamente esse tipo de coisa do ar, porque é uma loucura você ter alguém ensinando a cometer um estupro e sair impune, né? Só um comentário, Zancupé. Primeiro, parabenizar o vereador Ari. Eu acho que o Ari vem exercendo um mandato, pelo que eu tenho acompanhado, um mandato todo voltado para a questão da segurança pública e de uma sociedade que viva em paz. Então, cumprimentar o vereador Ari. Acho que a Câmara ganhou quando, pouca gente sabe, há 4 anos criou uma comissão especial, 3 anos, né? 3 anos criou uma comissão especial de segurança, dividindo a questão da segurança pública da questão dos direitos humanos, em que pese elas são duas faces da mesma moeda, mas do ponto de vista de aprofundamento do debate, da discussão, assim nos pareceu melhor. Então, a Câmara tem uma comissão de segurança pública e a Câmara tem uma comissão de direitos humanos. Nós vimos recentemente que a Assembleia não trilhou o mesmo caminho e tivemos aí uma discussão bastante acalorada em relação à composição da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia. E eu vejo que os frutos estão aí. Esse trabalho que o Ari vem desenvolvendo, o trabalho que tem sido desenvolvido pela comissão. Lembrar que, quando nós fizemos na Câmara também uma CPI da pedofilia, da exploração sexual de crianças e adolescentes, nós também verificamos uma série de irregularidades e pornografia infantil, né, exploração sexual de imagens na internet, livremente, Ari. Foi uma coisa até que nos surpreendeu na época, e nós, depois o relatório da CPI da Câmara Municipal de São Paulo foi encaminhado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e foi utilizado como uma base de investigação. Então, eu quero aqui parabenizar, na figura dos 2 vereadores, Mário Covas Neto e Ari Friedenbach, o trabalho que a Câmara Municipal de São Paulo vem fazendo. Pouca gente conhece e deveriam acompanhar mais, porque a Câmara faz um trabalho efetivo no combate à violência na cidade de São Paulo. Magno, há instantes você trouxe aqui o livro Prevenção às Drogas, Viva Livre, mas tem um assunto aqui que você está atento a ele, com anotações, sobre a não descriminalização de drogas, uma reviravolta que pode acontecer sobre este assunto. Eu nem sei mais em que ponto nós estamos. A semana passada, o ministro Gilmar Mendes, no habeas corpus, se manifestou favoravelmente, não obstante com ressalva. Né? Rapidamente, para quem está em casa. Até a edição dessa lei 11.343, nós tínhamos a lei 6368, colegas de mesa, onde eu autuava em flagrante alguém por porte de drogas para consumo próprio, o juiz poderia aplicar uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. A nova lei já não prevê nenhuma possibilidade de restrição da liberdade.
Então, o artigo 28 prevê apenas advertência, encaminhamento para tratamento psicológico e prestação de serviço à comunidade. Lembrar que há um veio falando da maconha. É mentira. Se o artigo 28 for declarado inconstitucional, significa liberação das drogas. Em outras palavras, nesta mesa poderíamos, a partir de então, estar no bolso com pedras de crack, com pinos de cocaína, porque é a liberação das drogas. E vou acrescentar mais uma. Os pais que têm a nossa idade aqui, 50, 60 anos, a maconha dos anos 60, ela tinha no máximo 2,5% do tetraidrocannabinol, o THC. Hoje, nós aprendemos maconhas, o skunk, por exemplo, que chega a 28% de THC. Então, o papai que está em casa, às vezes fala assim, não, doutor, mas é só um baseadozinho. Esse baseadozinho que o senhor falou agora é cerca de 15 vezes mais potente que a maconha dos anos 60. Vou liberar só para um dos nossos colegas, depois eu entro. Péssaro, Covas, Friedenbach, algo sobre este assunto de descriminalização de drogas. Bom, vou falar aqui, eu não sou um especialista no assunto, mas eu vejo com preocupação, acho que é muito importante essa sua colocação, que quando se fala aqui de liberação da maconha, não está se falando de liberação da maconha, está se falando de drogas em geral. Então é uma abordagem muito importante, preocupante. Sempre o texto vem descriminalização das drogas, não vem da maconha. Mas quando se fala da maconha, que é a droga de menor impacto, vamos dizer, menos... social, acho que mais social. Uma droga social, vamos dizer, que tem assim... menos violência, digamos. Mas acho que o tema é grave, é preocupante, até da forma que está sendo colocado isso. Precisa se debater profundamente. O ex-presidente Fernando Henrique é um defensor da liberação. O Floriano pode falar bastante sobre isso, o Mário Covas também. Mas eu acredito que assim, precisa se trabalhar isso com muita responsabilidade. Não dá para a gente falar de liberação de drogas de forma generalizada, porque é algo que tem impactos no aspecto violência, segurança social, desenvolvimento, então saúde pública. Um dos argumentos a favor dos defensores é a liberdade individual. Então, faz-se muita confusão nesse aspecto. Então, eu leciono direito penal. De fato, por exemplo, se eu quiser hoje mandar furar a orelha e colocar um brinco, isso é minha liberdade individual, é contra o meu corpo. Se eu quiser arrancar um dedo, esse dedo está mais, eu vou cortar. Se é maior de 18, pode cortar. Desde que não seja um golpe contra a sua seguradora, aí eu te pego no estelionato. Mas o uso de drogas não envolve liberdade individual, é uma falácia. O tráfico está aí, não aconteceu isso na Europa, Estados Unidos. Portugal paga uma conta altíssima por entrar nessa deliberação, ganhou a heroína ainda no bojo do uso de drogas ali naquela parte da Europa. Então, como você disse, Ari, às vezes tem aqui uns meninos saudáveis fazendo passeata da maconha aqui na Paulista, lá na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. Então, é aquela elite e eles falam da maconha com esse glamour. E está se jogando a toalha em cima das outras drogas, essas de consequências nefastas. E lembrar, maconha interfere na capacidade de dirigir. Para nós professores, o aluno, se já é difícil aprender de cara limpa, você imagina fumando um baseado. Eu falo para meus alunos, se tivesse alguém fumando baseado, em vez de prestar atenção na entrevista, ele está contando a mosca que está voando aqui no auditório hoje. Então, é uma roubada. É uma roubada. O Brasil, nós torcemos para não entrar nessa. Só um parênteses. O reflexo em termos de custo de saúde pública no consumo de drogas é algo que a gente não pode ignorar, né? Sim. E a conta vem, né? Olha, eu desculpe, o meu pensamento é um pouco diferente desse aqui, bem diferente. Eu acho que a gente confunde um pouco as coisas. Quando se fala em drogas, se fala em todos os tipos de drogas. E assim como o álcool, que é uma droga também legalizada, o tabaco, que é uma droga legalizada, tem efeitos sobre o corpo e sobre as pessoas de forma diferente, as outras drogas também têm. A gente vê drogas como o crack, por exemplo, que causam uma dependência absurda. Dependência absurda a ponto da pessoa se entregar totalmente ao desejo de estar
consumindo aquela droga. Imediata. E imediato. Outras drogas não são assim. A gente sempre pega o exemplo daquele que ficou viciado, como o alcoólatra, né? Você tem um monte de pessoas que consomem álcool que não são alcoólatras, mas os alcoólatras, eles têm problemas e acabam tendo problema de saúde pública, sim, porque acabam sendo internados, etc., ou podem ocasionar outro tipo de crimes, etc., pela sua condição de estar fora da sua normalidade, né? Então, casos de violência doméstica ou de acidente de trânsito, etc. Mas o que se trata aqui, se trata das pessoas que estão portando para consumo pessoal. Não se trata de você liberar as drogas como se fosse algo que ela é permitida para que seja comercializada ou que seja consumida. Mas eu tenho... isso, liberar é isso, as pessoas podem portar normalmente. Portar. Isso. Não pode vender e portar uma quantidade que seja capaz de, avaliado pelo juiz, se aquilo é de consumo pessoal. E se a pessoa tem antecedentes que comprovem que aquilo é de consumo pessoal e que aquilo não é para vender. Não. Por exemplo, crack eu recebo no DENAR, que recebi até pouco tempo, deputado, pessoas que consomem 40 pedras de crack. Sim. E aí? O senhor percebe mas aí que está. O crack, como eu já falei, o crack é um tipo de droga que ela é a droga, vamos dizer, ela não tem que ter liberação nenhuma. Isso. Então, o problema não é você liberar drogas. Quando se fala em drogas de maneira geral, por isso que eu disse que a minha visão é um pouco diferente. Porque eu acho que você não pode tratar todas as drogas da mesma forma. Exatamente. Como você tem o tabaco e como você tem o álcool, que são diferentes, eu acho que você não pode tratar todas as drogas da mesma maneira. Enfim, é o meu ponto de vista. E considero que tem algumas drogas que são tão perigosas que elas não podem sequer, tem que ter um combate efetivo. Agora, outras drogas eu acho uma bobagem. Por exemplo, no combate de drogas, a gente tem estatística que mostra que a maconha e a cocaína são as drogas mais consumidas. E são não é verdade essa pesquisa. Não? Não, as drogas mais consumidas são o álcool e o tabaco. Não. As ilícitas. As ilícitas. Das ilícitas? Das ilícitas. Maconha e depois cocaína. Mas não tem uma estatística Percebe? sobre isso. Tem pela apreensão. Tem pela área de saúde também. Não, só um comentário. Nós estamos coordenando lá, o governador passou da Secretaria da Justiça para a Secretaria de Desenvolvimento Social, o COED, que é a Coordenadoria Estadual de Combate às Drogas. Nós temos um programa, que é o programa Recomeço, que é o mais bem estruturado programa de reinserção social e familiar de pessoas que foram dependentes químicos. Nós temos uma rede enorme de comunidades terapêuticas e residências terapêuticas no campo da saúde que fazem a internação ou acolhimento temporário, né, 1 mês até, no caso das comunidades terapêuticas, 6 meses, podendo ficar mais 6, no caso das residências terapêuticas, entre 1 mês e 3 meses. Nós temos toda uma rede de CAPs, nós temos todo um sistema de atenção psicossocial que está instalado e uma parte está sendo construído ainda dentro da política nacional antimanicomial e que hoje está muito mais voltado para o tratamento de dependência química do que de transtornos mentais, né? Psiquiatrias, etc., transtornos psiquiátricos. Mas uma das coisas que eu acho que é o divisor de águas desse debate, que talvez a gente não esteja sabendo identificar, é como agir no caso das drogas lícitas e ilícitas. O fato é que, no caso das drogas ilícitas, o Estado não tem conseguido obter sucesso, e não é o Estado brasileiro, são os Estados nacionais, não têm conseguido obter sucesso na diminuição do consumo. A produção e o consumo vem aumentando, e intrafronteiras, né, em que pese nós temos um país que o governo federal pouco se importa com as fronteiras, isso tem a ver também com o caso da imigração ilegal, digamos assim, e tem a ver com o tráfico de armas e de drogas. Porque o que entra no Brasil é uma piada. Não é? O governo federal não está nem aí para as fronteiras brasileiras. E recai tudo no ombro das nossas polícias estaduais. Floriano, me permita só só para concluir o raciocínio que vai ao encontro do que você está falando.
Quando você tem uma droga que é uma droga altamente consumida, ela é porta de entrada de outras drogas também. Nós não conseguimos combater uma e, na verdade, nós estamos permitindo que, ao mantê-la do jeito que está, a entrada de todo o resto. Como é que você explica a quantidade de drogas que entra nesse país e de armas que entram nesse país? É que você tem toda uma rede. Se você agir sobre o consumo, você vai ter os resultados também. Aí, veja, eu também não sou um especialista e acho que o Dr. Magno... Não, mas o Dr. Magno, ele escreve um livro fantástico. Álcool e gravidez, maconha e gravidez, cocaína e gravidez, crack, anabolizantes, ayahuasca, peiote, cogumelo, LSD, plantas alucinógenas, haxixe, skunk, maconha hidropônica, a maconha normal, o êxtase, a nicotina, enfim, o merla, a cafeína, né? A cafeína, os energéticos. Quer dizer, é um livro completíssimo, realmente é uma obra excepcional. Agora, eu quero só terminar dizendo o seguinte: eu tive agora uma visita ao estado de Nevada, cuja capital é Denver, é isso? Não, Colorado, perdão. Colorado, cuja capital é Denver. O Colorado foi um dos primeiros estados americanos a assumir a produção e o controle de venda de maconha, ao lado de álcool e tabaco. E eu fiquei impressionado, porque eu tive 3 dias depois da liberação e passei a acompanhar, porque para mim foi uma coisa bastante chocante. Eu estava em Denver e acompanhei esse processo legal, e o Estado passou a controlar a produção, então só a produção local, em estufa da planta, com controle de qualidade, no sentido de controlar a quantidade de THC produzida pela espécie, a venda só com cadastro e registro em farmácia, farmácias próprias para isso, todo mundo cadastrado, e aí o que acontece? O serviço social local vai depois, cada uma dessas famílias, buscar entender o que aconteceu, o acompanhamento, etc. O fato é o seguinte: o governador foi para a televisão, obviamente com uma oposição tremenda, e disse o seguinte: olha, aqui agora não entra mais produto roubado traficado, tá certo? De maconha. A maconha aqui é produzida, nós temos controle sobre a produção e a gente parou de gastar e vamos arrecadar. E tudo que eu arrecadar vai servir para a saúde pública e segurança pública. Agora, vai precisar dar um tempo para avaliar. Deixa eu falar para o senhor. Um minuto. Um minuto. Recentemente, o nosso governador trouxe aqui um especialista americano para falar justamente disso. Uma roubada. Os médicos estão com clínicas próximas, $50 paga uma consulta e compra maconha. Segundo, não conteve o tráfico, porque a quantidade que a lei libera, o fumante precisa de muito mais. E aí ele já esgotou a quantidade legal do dia, ele precisa ir no paralelo. Rapidinho, nós temos o cigarro no Brasil legalmente tolerado e o Brasil enfrenta uma das maiores falsificações de tabaco. E o dinheiro de imposto não vai, como não tem ido do álcool e do tabaco. É só olhar os nossos doentes aí, o dinheiro do álcool e do tabaco, que é a maior fonte de imposto de renda, meus nobres, não vão parar na mão dos doentes. Aliás, não temos grana nem para as patologias comuns, quanto mais para cuidar dependente químico. Tem que fazer um programa só disso aqui. Mário Covas, 1 minuto para você falar sobre a votação amanhã do Uber. Estou até excluindo o Frieden. Uber é um grande problema na Câmara que nós estamos enfrentando. Vamos votar amanhã. Vamos votar amanhã. Possivelmente. Já com convocação de taxistas para estar lá no local, provavelmente gente da Uber também. O problema do Uber é uma bobagem, porque, na verdade, é um aplicativo, né? O que me incomoda é a Uber não querer ser regulamentada. É um serviço bom, de qualidade, etc., mas o meu receio é que, por ser tão bom e de qualidade, ele vá dominando o mercado de tal forma que chegue um momento em que ele começa a mudar a regra. Então, o carro não vai ser do mesmo tipo, o motorista não vai ser daquele, eu vou fazer corrida só de dia, não faço de noite, não vou para uma determinada região da cidade, ou, enfim, a tarifa eu vou triplicar. Se você não tiver uma regulamentação, você perde o controle sobre a qualidade do serviço. 30 segundos. Eu vou rapidinho falar uma coisa muito importante. Eu acho que assim, o fato da presença do Uber demonstra de que há demanda no mercado.
Então, para a gente poder ter o Uber, e eu não sou contra, desde que as condições sejam as mesmas. O motorista de táxi hoje compra um táxi com uma série de isenções de impostos. O da Uber, não. Por outro lado, o motorista de táxi está sujeito à fiscalização, tem que pagar taxas. O valor de um alvará hoje, porque a prefeitura não libera os alvarás, então gira em torno de 200, 300 mil reais um alvará de táxi. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que todo mundo tenha as mesmas condições de competir no mercado e, obviamente, está regulamentado para a coisa não desvirtuar. Ari Friedenbach, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Retorne breve. Obrigado, estou sempre à disposição. Um minuto, eu esqueci de falar uma coisa fundamental. Ari, você está convidado para vir para o PSTB. Não, ou para ser aliado. O Ari vai estar em outro partido, mas pode ser aliado. Muito obrigado pela oportunidade. Não, eu só queria deixar um recado em relação à questão, nós legisladores, eu me incluo entre eles, nós temos que olhar para o futuro, não é? O futuro ele é inexorável, ele vai chegar um dia a ser presente. E essa questão da tecnologia, da informação, da internet, ela é de fato incontrolável, a gente precisa entender quais são os mecanismos. Outro dia, discutindo com um taxista... Não tem mais tempo. Então, depois nós voltamos a discutir, porque é interessante essa tese. Reserva Obrigado. Foi muito bom. Foi muito bom. Carlos Magno. Um abraço. Olha, Vera Aguilar da Lapa, Sérgio Melo, Jardim São Paulo. Tem um outro ainda que eu não vi no começo. É Márcio Luiz de Santana, Vera Aguilar da Lapa e Sérgio Melo, aqui de São Paulo, Jardim São Paulo, recebem o livro Prevenção às Drogas, do Carlos Magno. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Deildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.